Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank e antes de irmos à edição de hoje, quero apresentar aqui o meu pedido de desculpas, ou melhor, reiterar o meu pedido de desculpas, que já apresentei hoje de manhã, porque o programa era para ter ido para o ar ontem às 17h30. O programa de hoje também, quero recordar que o Think Tank é um programa onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista económico e do ponto de vista político. E antes de irmos também ao programa, eu quero recordar as parcerias que nós temos, a saber com a Prozis, com a Bluecral e também com a ajuda à produção neste programa do Grupo Sendis Alidata. Ora bem, o que é que temos para si hoje? Duas matérias. A primeira, o problema das despesas militares, ou seja, o investimento na defesa, o aumento do investimento na defesa. Portugal gasta cerca de 1,45% do PIB, tem de chegar aos 2%, que é a meta da NATO, e provavelmente já devemos começar a sonhar com o patamar dos 3%. Ora, o que é que isto significa? Das duas, uma, ou o bolo cresce e nós conseguimos canalizar despesas para isto, ou então temos aqui um problema. E o problema é, vamos ter que ir buscar uma parte das verbas a outras fatias do mesmo bolo. A segunda matéria tem a ver com o artigo que o almirante Gouveia e Melo escreveu no Expresso este fim de semana. Jaime Garapinto, vamos começar por si. Vamos lá ver. Eu acho que esta questão das despesas, vamos a ver, quer dizer, a NATO foi uma coisa fundada em 1949 e Portugal, aliás, foi dos membros fundadores e convém até recordar aqui, não sendo uma democracia liberal ao tempo, era um Estado autoritário e iliberal, como agora se diz, e entrou como membro fundador da NATO, porque a NATO foi criada muito especificamente, tinha uma finalidade, que era defender o mundo, que então se chamou Mundo Livre, mas onde havia uma série de Estados, não estou a falar tanto de Portugal, mas estou a falar, sei lá, desde na Ásia, na América Central, etc., que não tinham nada a ver com democracias. Quer dizer, a NATO foi fundada contra uma coisa chamada o perigo comunista, o perigo da União Soviética, o perigo do comunismo soviético, na altura era o líder era Stalin, que já estava a estender a toda a Europa Oriental, de se estender ao resto do mundo, usando para esse fim, como digamos, como seus satélites, como seus instrumentos, os partidos comunistas que, aliás, em muitos destes países, como era o caso de Portugal, estavam proibidos. Ora bem, a União Soviética acabou oficialmente em 1991, no fim do ano de 1991, graças a toda a atividade do reaganismo, houve, digamos, ali uma espécie de trio decisivo para o fim do comunismo, que foi o Papa João Paulo II, a Senhora Thatcher e o Presidente Reagan, e de facto, atuando em conjunto, eles conseguiram, e também temos que levar em conta que também a própria personalidade de Gorbachev, o último líder comunista, que também não quadrava muito naqueles aspectos brutais e tirânicos dos seus predecessores, também contribuiu muito para isso. Mas, portanto, o perigo comunista, que era aquilo para que a NATO foi inventada e criada, acabou exatamente nesse ano. E, portanto, muita gente, e eu conheci, aliás, bem e pessoalmente, o Alan Clark, que foi ministro da Sra. Thatcher, ministro da Defesa da Sra. Thatcher, e que nessa altura, numa entrevista em que lhe fizeram uma partida porque disseram-lhe que ele estava off records e não estava nada off records, ele deu uma resposta bastante brutal, que a NATO é evidente que se ia agarrar e continuar, apesar de já ter cumprido a sua missão, porque eram 5 mil empregos, 5 mil, já não sei se ele disse 5 mil, 6 mil, 7 mil, eram empregos muito bem pagos, era uma estrutura, era uma clientela, e portanto ia-se manter. Ora bem, eu até admito que se mantivesse, mas devia ter levado uma profundíssima reforma, que não levou, quer dizer, e portanto a NATO continuou a viver sempre e a ser essencialmente, com certeza servia para a defesa da Europa, mas a partir de 1991
E 91, defesa contra quê? Depois houve, de facto, a questão do Islão, depois houve o macroterrorismo. Mas, essencialmente, a NATO era sustentada militarmente pelos Estados Unidos e que sempre que houve operações eram os Estados Unidos. Agora, nesta altura do campeonato, parece que os Estados Unidos têm versões absolutamente diferentes e novas sobre isso. Como é que é? Acredita-se seriamente que os países europeus vão ir até àquela despesa que o próprio Oh, Jaime, desculpa Trump, não interromper, sei não se... vão? Sim, Os países europeus não sim, vão aumentar a despesa para 2% do produto interno bruto? não, os 2% irão. Agora, essa ideia que o Trump, aliás, introduziu numa altura que era preciso irem para 5% e que parece que algumas pessoas na Europa já estão, enfim, com essa ideia dos 5% e com as... É que se os vão tirar onde se calcula que os vão tirar, que é o que resta do Estado Social, aí é que põem mesmo aquilo que eles chamam da extrema-direita no poder em todos os países da NATO. Quer dizer, se não tenham dúvidas, se vão para essas políticas, usando uma expressão antiga que era belicistas, se vão para essas políticas belicistas, não sei exatamente onde é que vai parar, não é tudo, Então, todo então, e os esse... 2%, os 2% do produto Os interno dois por bruto chegam cento para talvez, financiar o aos, rearmamento? aos 2% talvez chegue, vocês sabem muito mais disso que eu, mas aos Não, dois não por é isso. cento talvez sejam... Não, não é isso, Jaime. A questão é, os 2% chegam para o rearmamento da Europa ao ponto de servir como adetante à Mas, Rússia? mas o rearmamento, que é para suprir o que os Estados Unidos fazem por nós, não creio que cheguem, nem pouco mais ou menos, mas quer dizer, mas também já não há União Soviética, quer dizer, eu se fosse, vamos lá ver, se eu fosse polaco, ou até mesmo, sobretudo se fosse lituano ou estónio, talvez estivesse bastante preocupado, quer dizer, os polacos, pelos vistos, já foram fazendo pela vida antes que alguém fizesse por isso, não é? Porque já estão nessas medidas e estão a constituir, aliás, um grande exército na Europa. Mas, quer dizer, nós vamos ser invadidos pela Rússia. Nós e os espanhóis e os franceses. Eu só vejo os russos, só historicamente, tirando o período do comunismo, os russos só passaram para cá daqueles rios Vístula e Oder, atrás de pessoas que os tinham invadido. Quer dizer, foi do Napoleão e depois do Hitler. Não vejo assim grandes Então, mas qual é a União interesses. Europeia que sobra? Então, qual é a União Europeia que sobra se a Rússia invadisse, por exemplo, os países que pertenciam antigamente à cortina, depois Mas da aí, cortina de mas ferro? aí funciona, mas aí por enquanto, tanto quanto eu sei, os Estados Unidos ainda estão na NATO, quer dizer, também não vejo que os Estados Unidos tenham desaparecido assim tão depressa da NATO, os Estados Mas, Unidos estão ó lá na Jaime, não NATO, são os Estados portanto, Unidos que dizem à Europa que vai ter que se defender a si própria? sim, tem que se preparar para isso, aos Então, poucos, não acredito também que vão fazer isso de um momento para o outro, agora está tudo, é que eu acho que estes dirigentes europeus parecem aquelas... Há uns jogos das crianças que vão todos a correr para um lado, depois vão todos a correr para o outro. E eu acho que eles têm andado nesse jogo. Primeiro foram todos a dizer mal do Trump, agora já foram todos mais ou menos dizer que afinal o Trump não era. Então, o próprio Trump também já voltou um bocadinho atrás, quer dizer, já houve umas coisas que ele mais ou menos até já deixou esquecidas, como aquelas ideias extraordinárias do resort, do Gaza Resort, Luxury Resorts de Gaza. Eu acho que isso já ficou, e ainda bem que ficou, porque só isso ia-lhe contrariar toda a política, que me parece uma política de restrição do uso de forças americanas. Se ele fosse recolonizar Gaza para fazer de Gaza, fosse lá o que fosse os resorts ou fosse o que fosse, não acredito que fosse, quer dizer, que isso não lhe fosse pôr em causa toda a política que ele estava a seguir. Portanto, olha, acho que vamos ter que ir vivendo com algum realismo, sobretudo com algum realismo, sem estas excitações nem belicistas que correspondem mais ou menos nas mesmas pessoas que antes eram os pacifistas, agora estão todos muito belicistas.
é, talvez com algum realismo, com alguma serenidade, olhando para as questões, estudando um bocadinho as questões, não sendo este permanente delírio de está o mundo a acabar, está o mundo a começar. Acho que esperamos, vamos ver se há alguma ordem e alguma tranquilidade. Jaime, houve um espectador que esta semana perguntou assim, diz assim, pergunta ao Dr. Jaime Nogueira Pinto se ele fosse lituano ou polaco estava descansado. Não, eu já lhe respondi. Se fosse lituano, eu não estava assim tão descansado, porque aí contam as coisas, os aspectos históricos, esses contam. E agora, quer dizer, pela mesma razão que eu acho que esse leitor e a maior parte dos nossos leitores e ouvintes não queriam ir, nem querem ir para a Terceira Guerra Mundial por causa da Ucrânia, não é? Também lhe faço essa pergunta. Eu acho que por enquanto não estamos também nessa tragédia, porque tanto quanto eu sei, enfim, os Estados Unidos ainda não denunciaram a NATO, mas portanto isto vai ser, não há dúvida que há uma grande reviravolta, quer dizer, na política americana, que aliás já tinha começado há uns anos, já o próprio Obama já tinha avisado, já tinha vindo sinais de que o mundo era outro, até porque na medida em que o inimigo principal, do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista de expectativa, passou, digamos, deixou de ser a União Soviética, que deixou de existir, e passou a ser, de facto, a China, não é? Se vamos pôr as coisas assim. Na medida em que o mundo passou a ser multipolar, também é uma coisa muito importante. Temos que pensar todas essas. E, sobretudo, o mundo vai ser regido não por estas coisas profundamente ideológicas e sempre um bocadinho de bons e maus, e uns são bons e outros são maus, e uns são horríveis e outros são santos, mas vai ser medido pelo realismo dos interesses dos grandes poderes, dos Estados Unidos, da China, talvez da Índia, noutro patamar vamos ter que contar, vamos continuar a contar com o Brasil, com a Rússia, com a Turquia, com Israel, com os sauditas, quer dizer, tudo esse. E a Europa, no meio disso tudo, não está dividida ideologicamente, está dividida. Não é, é uma confederação de nações, não é? Não é um Estado, não é um Estado nacional, nem é uma federação de Estados, enfim, é uma união económica, sobretudo, económica e financeira, mas que as pessoas, uma parte substancial dos eleitorados europeus, não quer uma união política na Europa. Pronto, isso está entendido. E é nisso com que temos que. É com esses dados com que temos que trabalhar, não é com fantasias. Jorge Marrão, qual é a tua opinião sobre esta matéria das despesas militares, nomeadamente a necessidade de aumentar as despesas militares na Europa para colocar aos 2%, que é o patamar mínimo da NATO? Desculpa, Camila, eu não ouvi. Estava a perguntar, a mesma pergunta que fiz ao Jaime, faço a ti, o que é que tu achas que é possível os países europeus aumentarem a despesa para 2% ou acima dela, e já agora onde é que vão buscar o dinheiro? Porque as economias não estão a crescer. Eu se calhar, vamos ver, antes de responder à tua questão, era bom enquadrar um pouco o que está a passar relativamente a estes movimentos do Sr. Trump. Em primeiro lugar, eu julgo que é evidente pela romaria dos dirigentes europeus nas diferentes capitais europeias e também aos Estados Unidos que ele criou um terremoto político que, como dizia o Jaime, andam a correr de um lado para o outro sem um sentido estratégico que obviamente estavam a imputar ao Sr. Trump que não o tinha, porque ele era basicamente um louco e um irracional. E, portanto, são confrontados, o que Trump está a fazer, confrontar a Europa com todas as suas fragilidades. E as fragilidades europeias relativamente à defesa são enormes. Eu julgo que, só para dar um número, porque isto ajuda as pessoas
são muito grandes, mas as pessoas façam uma conta, como tu fazes os programas às vezes a explicar com laranjas, e é a maneira mais fácil. Os Estados Unidos contribuíram para a NATO entre 2008 e 2024 aproximadamente $1 trilhão. Vamos supor 1000 laranjas. O país que vem a seguir, eu tenho aqui, estava aqui a ver, o país a seguir é a Alemanha com 86 laranjas. Portanto, os números são desta grandeza. No fundo, o que há, e depois vamos isto era a contribuição para a NATO, e depois temos um outro tema, é quais são a contribuição europeia e americana já para a guerra da Ucrânia. Portanto, há um debate se contribuíram mais ou menos, mas tem que perceber que este desequilíbrio foi feito ao longo das décadas, e agora há um presidente americano que põe em cima da mesa o que é revelador, vamos lá ver, desta deriva europeia. E esta deriva europeia, nós temos que perceber, o Jean estava a enquadrar na questão da União Soviética, e eu no outro programa também já referi isso, a Ucrânia e a Rússia são vizinhos da Europa, não são vizinhos dos Estados Unidos. É a Rússia. Então, se acredita que os russos podem invadir para além daquela esfera que já o fizeram, então tem que se preparar para isso. Portanto, esse é o drama das capitais europeias e dos dirigentes europeus, que é, de repente, os militares que eram dispensados e que não serviam para a sociedade. Eu recordo-me das discussões que eram postas em cima da mesa sobre os lançamentos militares, sobre a programação dos investimentos militares, em que tudo basicamente era ridicularizado. De repente vêm todos à terra e percebem que afinal os militares são precisos. São precisos porque faz parte da natureza das nações esta permanente tensão sobre estratégico para a nação e o que é a defesa estratégica da nação. E nós temos que ter uma outra dimensão que temos estado, se calhar, a ocultar. Não é ocultar. Jorge, estás com problemas na net, Jorge. Além dos cortes, agora ficamos sem som e sem imagem. Diria. Jorge, estás com problemas na net. Mas se nós tivéssemos que proteger a Ucrânia, e isso é verdade, porque ao proteger a Ucrânia estamos-nos a proteger também nós próprios. Agora, vale a pena olhar para o mapa europeu depois do Muro de Berlim e há críticos na Europa, que no fundo é a Bielorrússia, a Ucrânia. A Ucrânia acrescenta numa lógica de esfera de influência uma população significativa e também um território significativo, e portanto é sobre essa disputa de influência que nós estamos a debater. E portanto a entrada do Sr. Trump desta forma derrompante, a bater com a porta, a dizer eu não vou financiar mais a proteção do vosso território, basicamente é uma chamada de atenção. Vocês têm que mudar de vida. Qual é o problema? Jorge, vou ter que te interromper porque não conseguimos perceber metade do que estás a dizer e, além de mais, a chamada cai, deixa de haver som e a imagem fica congelada. Vou ter que te interromper porque não se consegue perceber nada. Estás com cortes no sinal e a imagem desaparece, por isso simplesmente fica congelada e durante muitos segundos ficas sem som. Jaime, vou voltar a si. Vê se consegues melhorar aí a questão da ligação à net, só chover. Enquanto eu volto ao Jaime Garapinto.
O Jaime há bocadinho dizia que o Donald Trump já tinha recuado em algumas coisas que tinha dito, inclusive em algumas ideias peregrinas, como aquela do Gaza, da Riviera do Middle East, do Médio Oriente. Mas no aspecto militar e na questão da NATO, não se vê isto. Aliás, se nós repararmos, Não, e não. até os, e até os, mas deixe-me terminar a ideia, até os dirigentes europeus, que tradicionalmente são mais próximos dos Estados Unidos, como é o caso do Reino Unido, estão com dificuldades em enquadrar agora esta nova relação com os Estados Unidos. Sim, o Sr. Stammer então vai ter muita dificuldade, porque ele é exatamente o oposto. Aliás, empenhou-se profundamente. O Partido Trabalhista Inglês chegou a mandar vários quadros para assessorarem a Kamala Harris na campanha. Quer dizer, também aqui é um ponto. Vamos lá ver, vamos entrar, vamos aqui especificar um bocadinho as coisas. As alianças e as solidariedades, sobretudo, quer dizer, têm, no fundo, duas bases principais. Tem aquilo que a gente pode chamar a geopolítica, portanto, os interesses permanentes, se é que os há, mas eu penso que sim, que os há, os interesses permanentes do ponto de vista político, estratégico e económico de um Estado soberano, portanto, que tem, de facto, sei lá, que ao longo da história a gente vê, por exemplo, o Reino Unido, durante toda a sua história, teve sempre uma política dirigida a impedir que houvesse um grande poder que unificasse a Europa. Quer dizer, isso foi uma constante desde que há política, consciência política no Reino Unido, essencialmente talvez desde a Rainha Isabel I, Tudor, e já antes com o próprio Henrique VIII já tinham surgido isso. Quer dizer, não há dúvida que há uma preocupação e, portanto, a Inglaterra vai sempre fazendo a guerra contra quem? Contra o Império do Carlos V, depois, numa altura, é contra Napoleão e contra a França, claro, né? Muito antes de Napoleão, contra a França, que é o inimigo principal da Inglaterra numa altura. Depois passa a ser, quando a Alemanha desperta e se une, não sei o quê, passa a ser a Alemanha o inimigo principal. E, de facto, a Inglaterra teve sempre essa linha política. Por exemplo, os Estados Unidos também tiveram, para além das suas questões ideológicas, tiveram sempre uma linha política de evitar que na Europa a Alemanha e a Rússia, fosse a Rússia czarista, fosse a Rússia da União Soviética, se unissem, porque, claro, constituíam aí um bloco continental muito forte. Quer dizer, hoje já falamos disto várias vezes, mas com os recursos agrícolas e energéticos da Rússia juntos com a tecnologia e o capital alemão, isto é. Portanto, essas coisas contam. E depois contam afinidades ideológicas. E as afinidades ideológicas, e nisso a administração Trump tem sido muito clara, porque tem feito à luz do dia, estas suas. Tem confessado à luz do dia as suas simpatias. Foram exatamente, quer dizer, quer Vance, quer Musk, por exemplo, tiveram no caso alemão, uma claríssima abertura ao partido da alternativa pela Alemanha da senhora Alice Weidel. Portanto, isso é um ponto muito claro e Trump já também tem sido bastante claro nisso. Ora bem, os ingleses, que também têm, enfim, muito em função de políticas também, como toda a gente, quer dizer, isto agora a defesa tornou-se uma coisa popular, mas durante muitos anos na Europa, quer dizer, quem dizia que era preciso gastar com a defesa era considerado uma extremíssima direita completamente passada e horrível e que já não havia, quer dizer, agora de repente acordou tudo, porque claro, o defensor americano disse, olha, isto faz sentido, porque também é política dos Estados Unidos.
não vão, não acredito, quer dizer, não acredito, enfim, não, na medida que a gente nestas coisas não acredita, não acho racional nem esperável que Trump de repente denuncie o artigo 5º e diga, olha, acabou, vocês desenrasquem-se como puderem, com os russos ou com quem for, porque a gente vai-se embora. Não acredito isso. Trump não é o louco que mais ou menos o foram pintando, aqui os nossos, depois também não acreditavam que ele fosse eleito, portanto também não é esse louco. É de facto um desestabilizador, mas falo também em muitos casos com perfeita intencionalidade e é também um provocador, quer dizer, Trump, aliás, nesse aspecto, já vimos que quando provocado, normalmente escala, e portanto também há muita gente que o provoca, tem-no provocado menos. Mas, portanto, é uma realidade, mas é uma realidade que está lá e vai ter que ser equacionada, quer dizer, nos raciocínios, aliás, vê-se, à falta de não terem querido equacionar, agora andam num vai e vem, ora dizem mal, depois ora vão todos dizer bem, e tem sido este baile, este perfeito baile com que a gente tem assistido. Mas é evidente que a tendência neste novo mundo, ou neste mundo pós. A Guerra Fria já acabou há 34 anos, não foi? Já acabou há muito tempo. Mas neste mundo pós-Guerra Fria, não há dúvida que é um mundo multipolar, é um mundo em que os interesses nacionais de cada Estado, dos grandes Estados soberanos, vão contar, vão ser muito importantes. É um mundo onde há uma série de coisas importantes para os alinhamentos ideológicos, há religiões, há interesses regionais, e, portanto, fazer de tudo isso uma coisa completamente de bons e maus, e os bons e os maus, e o Putin é mau, o Zelensky é bom, o outro é muito bom, este é muito mau, quer dizer, este tipo de análise é uma coisa para que não devia haver paciência nenhuma, quer dizer, e quem for por isso não vai perceber nada. E não vai perceber nada e vai fazer com que os outros não percebam nada também. E, portanto, temos que introduzir elementos de racionalidade e ver exatamente como é que se dá a volta daquilo que vai ser progressivamente, enfim, um acabar de blocos, quer dizer, deste bloco ocidental que fazia todo o sentido contra a União Soviética e até pode ter feito algum sentido na continuidade em relação ao macroterrorismo e a todas essas coisas, mas aí no macroterrorismo os russos também estavam aliados contra o macroterrorismo, também foram vítimas dele, e portanto temos que introduzir fatores de grande racionalidade nisto tudo, não pode ser todo o tipo de conversa puramente ideológica, puramente facciosa, como sempre nesta rotina e nesta repetição de maldições e de bênçãos. Não pode ser, não é? Jorge, vou voltar a ti para ver se já estás melhor do ponto de vista de ligação e para explanares melhor aquela tua ideia em relação à questão da guerra e em relação à questão da Ucrânia. Jorge Marrão. Bom, de facto, hoje estamos com problemas com a ligação do Jorge Marrão. Sim, mas O eu que acho nos que queria já estou ligado. Então vamos a isso. Volta lá a tua ideia de há bocadinho, estavas a falar da relação à questão da Ucrânia, que nós não percebemos nada. Vamos lá ver se. Eu não sei até onde é que ouviram, mas eu Não, gostaria não de ouvimos pegar. praticamente. Sim, espero que agora ouçam que não haja problemas. Estava a dizer, nós quando olhamos para os números agregados, o que ela é a grande conclusão? 2008, 2024, estamos a falar mais ou menos de 1 trilhão de dólares de investimento americano e o segundo país são 86 bilhões, que é a Alemanha. Portanto, na tua lógica, como apresentas às vezes o PIB, estamos a falar de alguém que em 1000 laranjas para 86 laranjas.
é uma grande diferença. E, portanto, essa diferença, no momento em que, há pouco já me referia, houve a queda da União Soviética e, portanto, a ameaça à União Soviética alargada tinha diminuído, ficou a Rússia, em que o Putin se passeava para as capitais europeias e aos G7 e, portanto, era bem-vindo por todos. A Europa que agora diz que, estrategicamente, no seu conceito militar e de defesa, a Rússia é inimiga e que pode invadir, depois, na prática, não fez os investimentos necessários para que isso acontecesse. E, portanto, há aqui uma certa hipocrisia, um certo cinismo de agora dos dirigentes europeus que vêm, no fundo, questionar o papel da defesa dos valores do Ocidente feito pelos americanos e a contribuição europeia revela-se agora relativamente diminuta. Mas de onde é que eu acho que vem este terremoto político? Este terremoto político não vem só pelo facto de, no fundo, ter mudado as regras do jogo na relação Estados Unidos-América, isso é uma mudança de regras de jogo reais e substanciais. Vem pelo facto de os políticos em exercício vão ter que explicar às populações as grandes mudanças que vão ser obrigados a fazer nas sociedades europeias, designadamente se for levada a sério a ameaça russa. E, portanto, significa que vão ter mesmo que gastar em defesa. Ora, isso, em termos práticos, é reconhecer que uma parte do modelo social e desenvolvimento europeu tem que ser feito numa outra dimensão. Aquilo que nós investíamos, se calhar, em certo tipo de indústrias, vão ter que ser investidos em indústrias de defesa e, por outro lado, se calhar a nossa relação com os Estados Unidos até se pode adensar, porque se calhar grande parte do equipamento militar vamos ter que comprar aos Estados Unidos da América. Portanto, há aqui há uma espécie de terremoto, não se sabe bem qual é a arquitetura final do edifício, mas há uma coisa que se sabe, vai-se ter que gastar dinheiro com este novo edifício. Porque o outro ficou, diria, revelada a sua fragilidade. Quando nós olhamos, e esta era outra dimensão que eu queria trazer para a conversa, quando nós olhamos pela esfera de influência russa em território e em população, nós estamos a falar basicamente em dois países que fazem a fronteira, se quisermos, quando consideramos já a Polónia, a Roménia, a Hungria, a Ucrânia e a Bielorrússia. E, portanto, é nessa zona que, no fundo, a Europa tem tampão, se quisermos, com a Rússia. E, portanto, neste mundo, eu já há pouco referi, neste mundo multipolar, vai ser decisivo, se quisermos, a separação de uma aliança possível entre a Rússia e a China, e, portanto, vai ter que provavelmente existir ali uma zona de influência que vai ser partilhada, porque é aí que o presidente russo está a apostar. E, portanto, isto é revelador de uma outra forma. A atuação da própria NATO é como se, obviamente não é a aplicação do artigo 5º, mas é como se estivesse na presença de um potencial membro da NATO. E, portanto, é nessa lógica que isto tudo está a jogar. Ora, o presidente Trump quis esvaziar essa ideia logo à partida. Porque quis esvaziar essa ideia e nós não sei se vamos falar hoje ou não, mas a verdade é que o Sr. Zelensky acordou com o presidente americano e, por visto, até vai aos Estados Unidos, o acordo sobre a exploração do minério, dos minerais na Ucrânia, o que no fundo é a expansão económica num novo território dos próprios Estados Unidos, a troco do quê? E é isso que vamos tentar perceber nos próximos tempos. Se é o apoio, se é a continuidade do apoio militar e se é, no fundo, aquilo que o Sr. Zelensky em setembro tinha feito quando foi visitar o Sr. Trump. Foi dizer que precisava do conhecimento americano, precisava do conhecimento e, obviamente, também precisava de ajuda militar. E, portanto, hoje isto está a ser feito
não numa lógica de, se calhar, diplomática tradicional, mas numa lógica em que o presidente americano utiliza duas grandes armas, que é a arma do dinheiro, no fundo, aquilo que ele contribui, e utiliza outra arma que é o acesso a mercados e o acesso a matérias-primas e o acesso, se quisermos, a territórios. E esta visão do Sr. Trump é uma visão, contrariamente ao que a Europa e os mídias europeus estão a colocar, como se não fosse uma visão estratégica do papel dos Estados Unidos no mundo. Enquanto a Europa anda num rodopio em que se reúne e não consegue decidir, por exemplo, sobre envio tropas, mas depois de repente temos uma rumaria aos Estados Unidos, feitas pelo Sr. Macron, agora pelo Sr. Stammer e agora a seguir vai ser feita pelo Sr. Zelensky. Portanto, eu julgo que este terremoto é real, é substancial, porque vai obrigar a um distinto modo de vida dentro da Europa. Agora, a forma como estão a querer apresentar isto é catastrofista, e eu acho que nós temos que ser um bocadinho mais serenos e mais tranquilos. Porquê? Porque, na prática, provavelmente, pode ser uma reorientação das economias, em vez de ser para indústrias de consumo, é para indústrias de defesa, é uma reorientação da economia, é uma alteração do modelo social, aquilo que era feito pelos Estados, agora se calhar vai ter que ser feito diretamente pelas populações, que é a questão das suas reformas e na saúde, obrigar, porque esta vai ser, diria, positiva deste ataque económico do Sr. Trump, vamos ter que mudar o nosso modelo económico para fazer para pagar. Jorge Marrão, estamos de facto com dificuldades em conseguirmos ouvir-te, porque de facto há um problema na net. E entretanto, enquanto não recuperamos o teu som, eu vou. Já estás de volta, Jorge? Sim, sim. Eu não sei onde é que fiquei. O que eu estava a querer dizer é que nós podemos ver estas alterações de uma forma catastrófica ou podemos vê-las de uma forma um bocadinho mais benigna. A forma benigna qual é? É a reorientação das economias europeias para indústrias distintas da que tínhamos no passado. Obviamente a questão da indústria da defesa, essa é evidente. E portanto uma espécie de uma não, há pouco o Jaime falava na questão belicista. Vamos ter, se calhar, mais presença de indústrias em setores ligados ao meio militar e ao meio da defesa, e menos, se calhar, a outros. E vamos ter a necessidade de reformar as instituições europeias para fazer pagar este novo, se quisermos, equilíbrio. Mas mais relevante, provavelmente, pode ser a mudança do modelo social, em que tudo estava assente no Estado, e em que provavelmente agora vai ter que ser assente outra vez na sociedade civil, que se tem que dedicar a fazer as suas escolhas para a poupança, para a reforma e para a saúde, se calhar menos em consumo e mais investimento, porque vamos ter que pagar de novo isto, porque alguém nos está a tirar essa capacidade. Agora, os adversários do Sr. Trump na Europa e no mundo. E eu, aliás, o que é extraordinário, eu tenho um amigo jornalista, teu colega, que uma vez lhe ofereceram um livro do empresário português e ele disse-me que não o lia. E ele disse, mas porquê é que tu não lês o livro? É pá, porque o livro só tem elogios e não tem nenhum defeito. E, portanto, não vou ler isso. E eu, em relação ao Sr. Trump, estou na mesma fase, ou seja, eu não me apareceu ainda ninguém, pouca gente, a vir dizer que ele está a fazer alguma coisa bem. Ora, isto é um sinal de que há qualquer coisa errada na análise política. E porquê que é isto? Porque é óbvio que ele está a ser está-nos a desafiar a todos a voltar a pensar sobre isto tudo. E, portanto, ou nós voltamos a pensar de forma livre e dizer, sim senhora, numas coisas o senhor tem razão, noutras não tem razão nenhuma,
ou então se entramos nesta deriva de que tudo o que vem do outro lado está errado, depois temos um problema, entramos numa, se quisermos, numa dissintonia, porque os dirigentes europeus já demonstraram a sua capacidade de chegar a acordo, mas também estão a demonstrar para as suas idas aos Estados Unidos que precisam dos próprios Estados Unidos e que não querem abandonar as ideias do Sr. Trump, porque sem os Estados Unidos a Europa também fica mais frágil. Também é verdade para a América também sem a Europa, também obviamente fica mais frágil num conjunto de matérias. Portanto, não podemos ser tão críticos de nós mesmos em relação aos Estados Unidos. Agora, eu diria que há aqui uma componente política, que é os dirigentes europeus não estão alinhados com uma parte das concepções políticas internas do Sr. Trump e que depois querem transferir para a política externa. E eu aí acho que estão a cometer um erro, porque a política externa é uma coisa muito mais complexa. Tem razões históricas, culturais, estratégicas, de defesa, que obrigam, às vezes, a alianças, como se diz, pactos com o diabo. E, portanto, estes pactos com o diabo, que sempre fizeram a política externa, provavelmente vão ter que voltar a ser repensados. E isso é que, se calhar, vai ter que acontecer nas chancelarias europeias e nas presidências europeias, que é, então, se o Sr. Trump é o diabo, se calhar vou ter que pactuar com ele para resolver o meu próprio problema europeu. Porque nós ficámos com um problema que, se calhar, desconhecíamos que o tínhamos. Sim, Jorge, como é que tu viste a visita do presidente Macron aos Estados Unidos e os resultados? Eu vou, se calhar, começar pela visita do Sr. Stammer, porque há um jornalista do Spectator que faz um artigo interessante que é, mas afinal o que é que o Sr. Stammer vai fazer? Diz que era contra a imigração, quer continuar com o ambiente, diz que é contra o fracking, que é preciso defender a Ucrânia a todo o trânsito. O que é que liga? E eu acho que o que os vai ligar, o que está a ligá-los é ao problema substancial. A América mudou e nós não podemos achar que a América não mudou. Nós também vamos ter que mudar porque a América mudou. O Sr. Macron, os jornais fizeram um relato um bocadinho ambivalente, porque há uns que acharam que ele deu um passo no estreitamento das relações com o Sr. Trump. Há outros que dizem que aquilo foi um flop e foi uma encenação um pouco ridícula para ambos. Eu julgo que em política externa, qualquer ida de um presidente a falar com outro presidente, primeiro é o reconhecimento que tem que falar com quem está, no fundo, como dizia o Sr. Vance, há um xerife novo na cidade. Portanto, eu acho que isso fez isso, e fez isso com a dignidade da França. Não fez se quisermos, uma ida nem de subserviência, nem de mudança de posição drástica, mas foi dizer que pode contar com a Europa para continuar e que a Europa precisa da América para continuar a defender o território da Ucrânia e o território ucrânica face, obviamente, a uma ameaça russa. Mas o mais relevante, Camilo, nestes últimos tempos, é que este acordo sobre o minério ucraniano é mais uma revelação que o mundo mudou mesmo, porque, de repente, aquilo que se dizia que era os Estados Unidos abandonam a Europa e abandonam aquela zona, agora passam a ter interesses económicos que, obviamente, os russos vão ter que respeitar. A pergunta é, e qual é a contrapartida? Não sabemos. Mas a verdade é que o Sr. Zelensky negociou em nome do povo ucraniano. E disse, sim senhora, nós estamos dispostos a isto. Ele sabe ou não o que é que vai ser feito com o russo? Não sei. Isso não ficou revelado. E depois, as leituras que estão a fazer continuam a ser revanchistas, que é a paz que vai aparecer na Ucrânia, sem saber qual é uma paz má. Eu digo, mas espera, mas o processo começou. Ainda não sabemos como terminou. A guerra continua. Morrem todos os Jorge, dias. mas o problema aí não é começar a dizer que a paz é má. O problema aqui é nós vermos que o processo não é um processo confiável. Estás a ver porquê? Porque é uma imposição que está a ser feita. Não é? E ainda para mais, que não envolve o atacado, digamos assim, nas conversas. Assim como não envolve um continente que tem um problema ali à porta.
é nesse aspecto que se começa a dizer que os princípios não são bons. Não é porque se Mas, vai fazer a paz toda a gente a quer. mas Mas ninguém andava para a frente, pá. Camilo, esse é o problema. O problema que nós temos aqui é que como é que eu faço a paz quando não quero falar com um beligerante? Isso não existe. O que a Europa estava a fazer era isso. E, portanto, agora vai ter que falar. E diz, mas vocês estiverem presentes, ajudam ou não ao processo de negociação. Eu não quero com isto dizer que o processo em si seja um processo limpo e respeitador de algumas coisas. Agora, alguém tinha que dar um morro na mesa. E agora o processo iniciou-se. Nós estamos a discutir agora é o processo de paz, não é a continuidade da guerra. Já é uma coisa diferente. Pode dizer, mas está errado. Mas então o que é que preferimos? Nós não podemos é dizer que queremos continuar a guerra no modelo de financiamento dessa guerra. Isso não existe. Não existe por uma razão. O Sr. Trump veio. Eu li uma notícia que foi posta agora, num jornal americano, em que ele fez uma declaração a dizer agora podemos vir explorar o minério ou qualquer coisa na Ucrânia. Houve logo um americano que disse, e porquê é que não fazes isso nos Estados Unidos? Portanto, há uma opinião também pública americana que ele tem que atender e respeitar, que é, não gaste o dinheiro com eles. É óbvio que pode dizer essa opinião pública, é parcial, é facciosa, é não fundamentada, é irracional. Mas a verdade é que ele tem que lidar com essas pessoas. Como a Europa está a lidar com os seus problemas do modelo social. Se a Europa tivesse financiado as suas políticas públicas sociais, se calhar não havia problema nenhum em financiar a guerra. Agora não. Portanto, nós temos que ter, quando fazemos avaliações, acho que era John Stuart Mill que dizia, quando algum tipo mais fundamentalista de um lado dizia eu sei o meu lado, e ele dizia, pois então sabes pouco, porque para saber muito tem que saber o que é que o outro lado pensa. E o outro lado está a pensar de uma forma distinta. Então está bem, então deixa lá ver o que é que tu me tens a dizer. E portanto é deste equilíbrio de forças em que, obviamente, o Sr. Trump diz eu vou demonstrar a força da América. Pode não ser educado, ou seja, penso que era um jornalista inglês que dizia que a Inglaterra pode-se dizer tudo desde que se diga com boas maneiras. E ele diz, mas esse mundo se calhar acabou. Não é possível ter boas maneiras hoje. Mas não é possível porquê? Por um conjunto de circunstâncias dos quais nós, se calhar passado alguns anos, vamos dizer, isto era uma tonteria, temos falado uns com os outros assim. É mais ou menos, o Jaime foi do tempo do pré, que eu também era, mas mais novo. A pergunta é, foi preciso aquela coisa toda para nós tornarmos uma sociedade normal? Foi preciso essa agressividade? E, portanto, nós não podemos achar que não estamos a ser agentes históricos e que temos também responsabilidade naquilo que fazemos. Portanto, eu não diria que é uma imposição americana por imposição. É uma leitura das circunstâncias da América e da Europa que nos leva a esta situação, que obviamente deve ser, quer dizer, desconfortável para todos nós, como é óbvio, não é? Porque isso vai afetar a vida das pessoas. Sim, bom, nós tínhamos aqui na agenda também, estamos a aproximar do final do programa, tínhamos aqui na agenda o artigo que o Almirante Gouveia Melo escreveu no Expresso. E o Jaime gostava de comentar o artigo. Nem é comentar o artigo, quer dizer, eu acho que, confesso, conversei uma vez, acho que já disse aqui uma vez, com o Almirante Gouveia Melo, esperava assim uma coisa um bocadinho mais definida, aquilo rigorosamente ao centro, rigorosamente ao centro do centro e pelo centro, fiquei assim, não me parece, enfim, não me pareceu que fosse assim uma coisa muito interessante e muito entusiasmante, quer dizer, esperava neste tempo uma coisa, quer dizer, ou não esperava que escrevesse coisa nenhuma, também não tenho não tenho que escrever, mas que uma coisa que de certo modo é uma tomada de posições, dizer que está rigorosa, que está entre a social-democracia e o PSD, quer dizer, as pessoas associam.
não é assim uma coisa muito. Quer dizer, se fosse há 50 anos, era capaz de fazer mais sentido. Agora, nesta altura do mundo e E das porquê, coisas. porquê que ele acha que ele está a ser tão cauteloso na definição do seu espaço político? Eu não sei se isso é ser cauteloso, quer dizer, eu acho que ele tem uma. Vamos lá ver. Ele parte do princípio que as pessoas o vão escolher porque é de fora da classe política. Sim. Isso é verdade. Isso é o trunfo que ele tem. Quer dizer, é de fora da classe política, uma pessoa digna, tem aquilo que se costuma dizer boa pinta. Quando foi, enfim, ficou conhecido por ter resolvido um problema, que na altura era um problema complicado, tem essas coisas todas. Agora, não sei, confesso que eu, talvez por ser um bocadinho o meu métier, sejam as ideias políticas, esperava alguma coisa assim, menos igual a tudo quase que se vai dizendo. E já agora, já olhando para as presidenciais em si, como é que está a ver este processo? Já temos Marcos Mendes, que anunciou candidatura, André Ventura também. Estamos à espera de ver se o Partido Socialista manda António Vitorino ou se o próprio António José Seguro avança. O que é que está a achar das presidenciais? Muito calculismo? Eu acho que mais do mesmo, quer dizer, também não é que eu estivesse à espera de coisas extraordinárias, mas acho que é mais do mesmo. Mas também hoje, enfim, depois de termos a falar da grande política, como nós estamos um bocadinho já na margem de tudo isso, acho que também não é assim uma grande, não é assim uma grande desgraça, quer dizer, desde que não acho que seja uma, enfim, acho que é o banal, é o que se, não. E portanto, acho que uma pessoa que vem de fora da classe política podia dar aqui uma tonalidade de fora da classe política, exatamente, que não fosse só, digamos, corporativamente de fora da classe política, enfim, por vir do meio militar e portanto, ser diferente da classe política civil, dos partidos. Pronto. Acho Jorge que podia. Marrão, e o que é que achaste do artigo e do posicionamento do Almirante? Oh, Camilo, duas coisas. Uma é aquele famoso provérbio que é não há uma segunda Uma oportunidade segunda oportunidade. para causar uma primeira boa impressão. Isso acho que é evidente que para a generalidade das pessoas ele não causou uma primeira boa impressão. A outra, que eu acho que sendo ele militar, ele tem que dividir entre estratégia e tática. Se ele queria sair bem na imprensa do politicamente correto e do mainstream para dizer que é uma espécie de papa de todas as ideologias e que está de acordo com todos e, portanto, é isto tudo que se faz ao centro, então isso serviu, mas é para um mercado pequeno. Eu acho que o mercado eleitoral hoje não é um mercado igual ao passado. E perdeu uma outra oportunidade que foi, e já vou falar nos outros candidatos, porque isso ajuda a perceber o posicionamento também dele errado, na minha opinião, que é, ele perdeu a oportunidade de dizer eu sou um homem de convicções e tenho ideias firmes sobre como é que isto se pode resolver, em algumas coisas. Porque é isso que as pessoas estão à procura. As pessoas não estão à procura quase e é uma coisa estranha, do bom senso, da educação, estão à procura de pessoas com convicção que os obrigue. E agora viu-se mesmo na Alemanha o que se passou com o Sr. Scholz. Acho que os partidos que afirmaram as suas, as suas posições sem receio tiveram um resultado melhor do que se calhar teriam à espera. Quer o caso da CDU, quer o caso da AfD. Da E AfD. também, obviamente, e também da extrema-esquerda. Portanto, as pessoas disseram, isto está mal, houve 84% de pessoas que foram votar. É muita coisa. Portanto, são pessoas que estão preocupadas com o mundo como está hoje. Eu acho que o Almirante faz um discurso que quer dizer estar rigorosamente ao centro. Enquanto o mundo está
rigorosamente a ir para um lado. E porquê é que está a ir por esse lado? E ele não se pronunciou sobre isso. Ora, isso, do ponto de vista militar, se eu quiser, é um ato de pouca coragem, porque é preciso ter coragem para, às vezes, ir contra a tendência do momento. Os outros candidatos estão a cometer um outro erro, na minha opinião, que é tentarem desvalorizar o almirante só porque ele não faz parte de nós, é dos outros. E os outros, o sistema político é uma raça impura. Também não lhes vai correr bem. Porquê? Porque as pessoas hoje estão, na minha opinião, obviamente isto é uma opinião, como outra qualquer, estão mais à procura de caminhos alternativos que permitam gerar caminhos, também se quisermos, ou varedas ou alamedas de esperança. Não estão só preocupados com é do partido A ou do partido B. Aliás, eu vi um debate de Alexandre Leitão com Hugo Soares e aquilo foi um bocado, diria, triste, porque estavam os dois aliados, porque nós somos dos partidos, nós fazemos política profissional há não sei quantos anos e aquele senhor quase não deveria existir. Ora, constitucionalmente não era disso que está na Constituição. Portanto, nem esse respeito institucional têm. Ora, é isto que as pessoas estão a observar. E depois, sem ofensa para nada, cada um tem as suas posições. Quando o Almirante faz o texto num jornal, que é um jornal que nós já percebemos, que é um jornal que está muito alinhado com o sistema como ele é, e nunca eu não digo sistema, não quero ser numa lógica pejorativa, é assim que as sociedades se organizam, é à volta de um conjunto de interesses e de um conjunto de pessoas que defendem certos interesses e outras que defendem interesses distintos e contraditórios às vezes. Isso também não ajuda ao seu posicionamento, diria, estratégico. Para um militar, eu acho que a primeira batalha não lhe correu muito bem. Não quer dizer que a estratégia dele não esteja correta e que taticamente não vá corrigir algo. Agora, esta primeira batalha que foi enfrentar, por exemplo, uma opinião favorável do Jaime, não é, que é um homem de ideias políticas, que foi lá ler em todas as linhas e entrelinhas onde é que está a ideia do homem e fica assustado porque diz, a minha ideia, eu estou ao centro. Mas o Jaime também está ao centro, eu também estou ao centro e tu terás ao teu centro. Pá, o que é isto do centro? É, portanto, às tantas, vamos lá ver, é um esvaziamento da política como ela é. A política é fazer escolhas, fazer opções sobre problemas, não é captar todos e tudo ao mesmo tempo, como se isto fosse o paraíso na Terra. Não é Aliás, nada disso. ele nesse aspecto está a cometer o mesmo erro que os outros candidatos, nomeadamente Marcos Mendes. Por isso é que me Todos. espantou como é que ele cometeu esse erro. Mas, Camilo, mas o mais grave é que, e isso é que é perigoso para um candidato fora do sistema, é que ele imediatamente está a reproduzir o sistema. Porque o Exatamente. sistema é não dizer nada. É. Isto é o dramático. A ideia política dele tem um erro à partida, que é ele não é contra o sistema, nem é antissistema. É alguém que quer abanar o sistema, que é uma coisa diferente. Porque, por exemplo, no caso da América é nítido. Cada vez que o Sr. Trump abana o sistema, dizem ele é antidemocrático ou fascista. Dizem, para lá, então o que é que queres que eu faça? Queres que eu faça aquilo que tu sempre fizeste e que eu acho que não deu resultado? Pá, nós não podemos pôr a discussão política sempre nestes moldes. Ou é tudo ou é anti. Não funciona. E ele não precisa de ser antissistema nem contra o sistema. Ele precisa dizer o sistema não funciona aqui, aqui, acolá, e isto vai ter que mudar. Ora, ele não fez isso. Portanto, eu acho que ele cometeu um erro que agora vai ter que tentar corrigir, não é? Porque pelo menos já não caiu nas graças do Jaime, e o Jaime estava muito atento ao que ele escrevia. Bom, antes de ir ali ao Jaime, deixa-me só perguntar o que é que tu achaste das eleições alemãs e, sobretudo, aquela curiosa coloração do mapa, que é o que correspondia à República Federal da Alemanha foi a CDU e um pouco o SPD, e a República Democrática acabou toda para ir para preto, ou seja, para a cor da AfD. O que é que tu achaste disto? Vamos pôr a coisa desta forma, se calhar um bocado leviana.
são os interessadas versus os outsiders. Os que chegaram tarde e foram prejudicados os de leste versus os do oeste, que têm obviamente outra vida. E, portanto, é como se eu pudesse dizer que a integração alemã até falhou na política. Portanto, a integração deu este resultado. Pode-se dizer que pode haver outras razões. Eu não sou um profundo conhecedor da sociedade alemã, até porque não leio alemão e gostaria até de ler alemão para perceber um bocadinho mais. Mas eu acho que há um tema da integração que não foi feita. E os temas que foram postos em cima da mesa são temas que dizem mais àquelas pessoas do que às outras. O que eu acho que continua a ser para mim um enigma, não sei como é que é de explicar isto, é que os dois partidos do centro, ou seja, os dois partidos da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, chegaram a ter 80 e tal por cento de votos e agora estão em 54%. E recusam o acordo com a AfD na presunção, e provavelmente com alguma razão, que por causa das suas ou dos seus elementos infiltrados com preferências nazis. Ora, isto em política é um pouco complicado, porque no final estão a fazer, quer eles queiram, quer não, uma fragmentação ainda maior dentro da sociedade, que pode se tornar, não é irreversível, mas é uma fragmentação duradoura. É como se os outros não pudessem existir politicamente e não houve sequer uma espécie de aquilo que nós dizemos da atuação de falta de diplomacia e de civilidade dos novos dirigentes da América em relação à Europa, eu julgo que dentro da Alemanha isso também se passou e está a passar. É óbvio que o Sr. Metz disse que não ia fazer e, portanto, terá que cumprir a sua palavra. Eu acho isso razoável e bom. Mas é uma forma de condução dos negócios políticos que é relativamente perigosa, porque a alternativa vai ser sempre na Alemanha um mau governo daquele bloco, vai ser um potencial governo do outro lado. E o outro lado ainda está mais dividido, porque obviamente não conta só a AfD, tem outros partidos. E portanto, o que eu prevejo é um pouco estranho, é o crescimento dessas forças mais à direita, que agora foram minoritárias, que vai obrigar estes dois partidos a mudar. É como se eles os dois tivessem que ir para um caminho para o centro. E estão a usar uma argumentação que é uma argumentação perigosa, que é tu não serves para governar, mas és capaz de ter razão em algumas coisas que andas para aí a dizer. Ora, as pessoas... mas é o que eu acho que estão a fazer. Tu não serves para governar, mas tens razão no que andas aí a dizer. Mas tu não sabes como é que isto se faz. As pessoas vão fazer uma pergunta básica. Então, se tu sabes, porque é que não o fizeste? Esse vai ser o drama. E, portanto, a pessoa não vai só porque o outro agora faz usa a flauta mágica e vai no encanto. Não é assim que eu acho que isto funciona. E, portanto, por isso é que eu acho que os eleitorados estão-se a enquistar nas suas posições e ninguém sai dali. Agora, é evidente a queda deste grupo maioritário, não é? Jaime, eleições alemãs. Bom, as eleições alemãs, e comentando, as eleições alemãs foram essencialmente decididas fundamentalmente na base de quê? Foram inflação, imigração e só marginalmente, só muito marginalmente, as questões que noutras zonas da Europa que podem ter contado no anti-esquerdismo, com a questão do anti-wokeismo, que ali penso que não, aliás, essencialmente, o que é... Agora, por que explicar esse ponto que o Camilo estava aí a chamar a atenção e que toda a gente também insiste, não é? Porque é que há um comportamento diferente na antiga RDA. Os alemães. Eu também, vamos lá ver, é a zona que fez a Alemanha, digamos. Se a Alemanha foi feita pela Prússia,
hoje uma parte da Prússia está enfiada na Polónia, mas se a Alemanha foi feita pela Prússia, historicamente, embora, atenção, o nacionalsocialismo é mais um partido ligado a Munique, a Baviera, e mesmo os dirigentes têm muitos alemães do Sul, quer dizer, não há, às vezes faz-se as pessoas que são a maior parte das que falam destas coisas, que sabem pouco, misturam a Prússia e os nazis e isso tudo. Não, são coisas bastante diferentes. Até porque, aliás, os conspiradores do 20 de julho eram um núcleo de oficiais prussianos, aliás, parte deles católicos, que são os únicos tipos que resistem, de facto, à Séria ou ao hitlerismo. Fazer a conspiração e o atentado de 20 de julho. Mas eu penso que esse fator conta. Esse fator conta, porque não ia o fator também económico que o Jorge chamou a atenção. Quer dizer, e depois, talvez, um ponto que é interessante, que a gente observa muito nas sociedades da Europa Oriental, que são sociedades muito mais conservadoras, embora de facto a AfD não é um grande modelo de conservadorismo, até porque é muito, digamos, até bastante liberal ou até libertário em costumes, mas não liga, parece-me que não liga nada a isso, não é? Aliás, é uma das coisas curiosas, quando eu ouço dizer que chamar neonazi à AfD, que tem uma dirigente que é assumidamente lésbica e que vive com uma senhora Da ascendência do Ceilão. do Ceilão, exatamente, e portanto, e que portanto, vivem uma parte do tempo têm 2 filhos adotados e vivem uma parte do tempo na Suíça e outra parte, quer dizer, isto iam pelo menos parar um campo de concentração, pelo menos na Alemanha Nacional Socialista. Não me parece que tivessem grande liberdade para isso. Mas, para esses costumes. Mas voltando ao que estávamos aqui a dizer, eu acho que esse ponto também conta. E essas sociedades também tiveram, de facto, uma vida, até aos últimos 30 anos, uma vida diferente. E portanto, vê-se, aliás, há uma série que agora, não sei se agora foi refeita, mas que era uma série muito interessante, chamada Heimat, eu acho que há ali umas raízes mais Passou na profundas RTP nessa. nos anos 80. Passou na RTP Era nos anos essa, 80. exatamente, que era uma série, aliás, muito interessante, porque apanhava Verdade. bastante bem e de uma forma, enfim, com certo rigor histórico, apanhava muito essa problemática da Alemanha e das Alemanhas. Eu acho que a Alemanha, o Ocidente, ficou muito americanizada, numa altura ficou, aliás, totalmente, quer dizer, ficou ali também porque foi introduzido um certo complexo de culpa e americanizou-se muito, não há dúvida que a sociedade alemã ocidental americanizou-se muito. Esta guardou mais as suas raízes nacionais e talvez por isso reaja neste momento mais e tem depois umas certas afinidades também que não são com o comunismo, porque o comunismo viveram eles sob o comunismo. Há um outro ponto que eu gosto assim, mas isso levava-nos muito longe. Há um outro ponto que também é interessante, é a questão das nomenclaturas comunista e nacional-socialista e do modo como uma parte dos dirigentes, sobretudo na Alemanha de Leste, os altos dirigentes do partido nazi, não os principais, que os principais foram os que foram julgados em Nuremberg, etc. Mas a camada a seguir, que tinha uma série de jovens altamente dotados, e essa gente aderiu muito facilmente também ao comunismo, porque no fundo, lá está, eram pessoas que não tinham formação, por definição, não tinham grande formação, não, grande ou nenhuma, formação religiosa, portanto, têm um sentido muito maquiavélico da vida, quer dizer, sem grandes barreiras nesse aspecto. E depois permeiam a eficácia, não é? Esses regimes
comunista e nacional-socialista, da eficácia, as tecnoburocracias, tudo isso, quer dizer, uma vez que são postas de parte considerações, digamos, éticas, religiosas, normalmente, mas mesmo quando não são religiosas, podem ser de outro tipo de ética, mas, portanto, são tudo morais do resultado. E, portanto, a eficácia é uma... E aí houve, de facto, uma certa penetração e compenetração. Mas aqui, do povo, é diferente. O Sérgio Sousa Pinto outro dia falava que o leste não tinha incorporado a culpa do nacionalsocialismo. Não sei se é bem isso. Não, quer dizer, há várias explicações para essa diferença, mas o facto do leste ser mais nacionalista e menos globalista, eu penso que é um ponto interessante e importante, não é? Muito bem, chegamos ao final do programa desta semana. Quero pedir desculpa às pessoas por termos falhado o dia terça-feira e também já agora aqueles momentos em que não tivemos aqui uma boa ligação que permitisse ouvir o Jorge em toda a sua inteireza. Mas enfim, são coisas que nós também não conseguimos controlar. Na próxima terça-feira prometemos voltar à terça-feira às 17h30. Fique bem, mas antes de ir embora quero só lembrar as parcerias do canal Acordo do Dinheiro, a saber a Prozis, a Blue Crown, mas também ajuda a produção neste programa do Grupo Sendis Alidata. Nós voltamos na próxima terça-feira. Eu e você temos encontro marcado amanhã às 8h. Muito obrigado.